Olá, eu sou a Melissa, sou psicóloga clínica especialista em psicopedagogia e hoje o tema que eu gostaria de trazer para vocês de forma bem sucinta é altas habilidades e superdotação. Será que o seu filho, filha, aluno, aluna apresentam essas características? Segundo a Organização Mundial da Saúde, cerca de 5% da população mundial apresentam altas habilidades ou superdotação. Então, se você ficou curioso, quer saber mais sobre esse tema, fique comigo até o final. Gostaria de pedir para você que ainda não é inscrito no canal, se inscreva. Se gostar do conteúdo, deixe um joinha. Essas ações indicam para o YouTube que é um conteúdo legal e ele começa a recomendar para mais pessoas. Bom, então vamos lá, né? Descobrir o que são as altas habilidades e a superdotação. A Política Nacional de Educação Especial define altas habilidades como aquelas crianças que tem notável desempenho e elevada potencialidade em qualquer dos seguintes aspectos, isolados ou combinados. Primeiro, capacidade intelectual geral. De uma forma geral, essas crianças têm uma elevada capacidade cognitiva, de compreensão, aptidão acadêmica específica. Às vezes, as crianças com altas habilidades e superdotação apresentam um desempenho maior em determinada área do conhecimento. Pensamento criativo ou produtivo. A criatividade é marcante na presença de crianças com altas habilidades e elas geralmente conseguem produzir algo a partir desse conhecimento, dessa criatividade que apresentam. Capacidade de liderança e autonomia e talento especial para as artes e capacidade psicomotora, porque às vezes a gente acha que as crianças com altas habilidades e superdotação são aquelas apenas, né, de ótimo desempenho acadêmico, tiram melhores notas, mas não, elas podem ter também uma consciência corporal muito avançada, né, conseguirem se destacar nos esportes, na dança, nas artes de uma maneira geral. Em outras palavras, a criança com altas habilidades ou superdotada é aquela que pode apresentar algumas características que eu vou falar para vocês, mas assim, são inúmeras, eu vou falar algumas e aí agora você vai tentar identificar se o seu filho, filha, se você é professor ou professora, se tem algum aluno, aluna aí que apresenta essas características em sala de aula e você consegue perceber. Boa memória, concentração elevada, persistência no que faz, independência e autonomia, aprendizagem rápida, criatividade, imaginação, iniciativa, liderança, vocabulário avançado para a idade, riqueza na expressão verbal, é aquela criança que consegue se expressar, consegue falar o que ela deseja e de uma forma clara, habilidade de considerar pontos de vista diferentes, facilidade de interagir com crianças mais velhas e com adultos, sabe aquela criança que ela transita bem por todas as áreas? Habilidade para lidar com ideias abstratas, para perceber diferentes pontos de vista e ideias, interesses por livros e outras fontes de conhecimento, alto nível de energia, preferência por situações e objetos novos, elas são curiosas, então elas querem sempre algo novo, diferente, desafiador. Senso de humor, geralmente são crianças que têm um senso de humor, conseguem captar as abstrações das piadas ali, os sarcasmos, figuras de linguagem mais refinadas, elas conseguem compreender, e originalidade para resolver os problemas. Sabe, quando a gente observa que uma criança tem um problema, mesmo bebezinho, e de repente ele soluciona, ele olha pelo ambiente, o que ele pode fazer, o que precisa, que está ao alcance dele para conseguir chegar até o objetivo que ele deseja, ele resolve o problema. Então são algumas características que eu disse. E aí, você conseguiu identificar no seu filho, filha, aluno, aluna, alguma dessas características? Aí você pode estar pensando, Melissa, mas essas características existem em muitas crianças. Sim, exatamente. Segundo o censo, né, escolar de 2020, no Brasil existem mais de 24 mil crianças com altas habilidades e superdotação cadastradas e fazendo parte da educação especial. E esse número pode ser ainda maior, porque há uma dificuldade em se diagnosticar precocemente essas crianças. Então, muitas estão fora do programa, muitas estão fora da educação especial, estão frequentando o ensino regular. Então são muitas pessoas de fato. E aí nós vamos falar agora um pouquinho sobre os mitos que existem em torno dessa questão das altas habilidades e superdotação. E esse é um primeiro mito, de que superdotação é um fenômeno raro,
que existe pouquíssimo, né? E os dados mostram que é o contrário, que muitas crianças apresentam altas habilidades, sim. Eu acho também que deve ter pai e mãe aí pensando o seguinte: nossa, ia ser maravilhoso ter um filho com altas habilidades, porque eu não ia precisar me preocupar com a escolarização dele, com as tarefas escolares, que são, assim, super difíceis para qualquer pai e mãe acompanhar, né? Mas, ó, a gente entra no segundo mito sobre essas crianças, que é justamente o fato de crianças com altas habilidades conseguirem uma independência sozinha, conseguir se desenvolverem sem ajuda. E isso é um grande mito. Não é à toa que elas fazem parte da educação especial. Por quê? Porque essas crianças precisam de uma adaptação curricular, precisam de um acompanhamento pedagógico diferenciado, de atividades que estimulem a criatividade delas, que foquem na área de interesse que elas têm. Então, quando isso não acontece, né, pode ser um desastre. E aí a gente entra no terceiro mito, que é as crianças com altas habilidades têm sempre boas notas, têm sempre um bom desempenho escolar. E por que que não é assim? É claro que muitas crianças com altas habilidades superdotadas têm sim um bom desempenho acadêmico, escolar, têm boas notas. Mas isso não é regra. Por quê? Se essa criança, né, ela tem altas habilidades, mas ela não tem um acompanhamento pedagógico especializado, ela não faz parte de nenhum programa, o professor não identificou, os pais não identificaram, ela pode se sentir, às vezes, muito diferente da turma, né, sentindo que a turma está devagar e ela perde o estímulo de ir para a escola, porque o que está sendo dado, oferecido naquela série que ela está matriculada, não está agregando nada na vida dela, porque ela já sabe, às vezes ela tem aqueles conhecimentos prévios, tem uma facilidade, a professora passa uma tarefa que ela já está cansada de saber, então ela perde o estímulo e acaba tirando notas menores, né, do que ela poderia. Outro ponto importante é que às vezes acontece o contrário. Os pais identificam essas habilidades na criança, veem que os filhos são inteligentes, que eles conseguem, os professores também, e começam uma superestimulação, uma cobrança além da conta. Então essas crianças, para que essa pressão diminua, elas começam a errar, começam a não fazer o desempenho, não terem o desempenho que elas poderiam ter, justamente porque a pressão é tão grande que elas preferem recuar. Então, ao invés de avançar nesse estímulo, nesse desenvolvimento, elas recuam para preservar até a saúde emocional. Agora nós caminhamos para o quarto mito, que é: os superdotados estão numa porção especial da população, não sei, população branca, classe socioeconômica privilegiada, em determinado gênero, e isso é um mito, porque as altas habilidades da superdotação pode ocorrer nas mais diferentes etnias, independente do gênero, do sexo, independente da classe socioeconômica. Esse fenômeno é mais comum do que a gente imagina e a gente precisa estar atentos às crianças à nossa volta para que a gente possa auxiliá-las da melhor forma, para que o desenvolvimento delas ocorra em sua plenitude e elas possam, né, ser felizes pessoalmente, emocionalmente, mas também contribuírem com esse conhecimento, com esse saber especial para que a nossa sociedade evolua. Vamos observar a nossa volta, nós, pais, professores, profissionais da saúde, e aprender mais sobre o tema. Se você gostou do tema, tem alguma dúvida, gostaria de saber mais sobre esse assunto, deixe seu comentário aqui, será um prazer, né, respondê-los, esclarecer melhor a questão e quem sabe gravar outros vídeos sobre esse tema tão rico, tão cheio de detalhes que a gente não consegue contemplar em poucos minutos. Eu agradeço muito por você ter ficado aqui até agora comigo. Eu te espero no próximo vídeo. Tchau, tchau!